INSS anuncia pente fino em 800 mil benefícios temporários. E você vai ver também. Em meio a corte de gastos, Lula diz que governo não vai quebrar a economia. Acidente com ônibus deixa 10 mortos no interior de São Paulo. Pesquisa mostra quais são as maiores torcidas do Brasil nas redes sociais. E ainda, amanhã tem encontro dos jovens do Sunset for Jesus. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou nesta sexta-feira que o governo vai fazer um pente fino no INSS. E cerca de 800 mil benefícios previdenciários temporários, como por exemplo o auxílio-doença, devem ser cortados a partir de agosto deste ano. O ministro explicou que há muitos cadastros que deveriam passar por revisão a cada 2 anos, mas reanálise não é feita desde 2019. A meta é checar a validade dos benefícios que estão vigentes há mais tempo. Lupe falou que todo cidadão que está há mais 2 anos com o benefício vai ter que fazer um novo exame para saber se ele continua tendo aquele direito. Então isso já está começando a ser organizado, mas nem todos vão ser chamados. Segundo ele, cerca de 800 mil pessoas que devem ter que fazer essa nova perícia presencial, pois alguns, somente com o cruzamento de dados cadastrais, podem confirmar o benefício. Ele também lembrou que o processo será gradativo. De acordo com o ministro, o objetivo do governo é abrir espaço no orçamento para os gastos livres dos ministérios. Além disso, vai ajudar no limite do arcabouço fiscal, que é a nova regra para as contas públicas, e para tentar cumprir a meta de zerar o rombo das contas do governo neste ano. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que, por conta do arcabouço fiscal, a regra para as contas públicas será necessário fazer um bloqueio de cerca de 26 bilhões de reais em gastos. Em maio deste ano, segundo números do Ministério da Previdência Social, o número total de benefícios temporários em vigor somava 1.360.000. E o presidente Lula disse que tem a responsabilidade de cuidar do país. Durante cerimônia em Osasco, na Grande São Paulo, Lula garantiu que o governo não vai quebrar a economia brasileira. Em cerimônia de inauguração de edifício acadêmico na Unifesp, o presidente Lula disse que o país precisa estar com a economia arrumada. Em meio à corte de gastos, Lula afirmou que a economia brasileira não vai quebrar durante o mandato dele à frente do Palácio do Planalto. Recentemente, o presidente determinou o cumprimento à risca do arcabouço fiscal. Nesse sentido, o governo federal deve cortar mais de 20 bilhões de reais em gastos para cumprir a meta de déficit zero em 2024. O corte está previsto para o ano que vem, mas é possível que parte do contingenciamento seja adiantada neste ano. Em meio ao processo de corte de gastos e revisão das contas públicas, o chefe do executivo disse também que tem responsabilidade de cuidar desse país. E não adianta tentar criar caso comigo. Não adianta falar de responsabilidade fiscal, porque se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Lindu, foi responsabilidade fiscal. Cuidar do meu pagamento, cuidar do meu salário, cuidar da minha família. E hoje a minha família é o Brasil. São 213 milhões de filhos que nós temos que cuidar. E só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Só vai dar certo se a economia estiver arrumada. Se a gente fizer como aquela pessoa que joga dinheiro fora por causa do cartão de crédito, a economia vai quebrar. E no meu governo não vai quebrar, porque nós temos responsabilidade de cuidar desse país. Nesta sexta, o governo federal inaugurou as instalações do edifício acadêmico e administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios do Campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo.
Ao todo, foram investidos na obra mais de 100 milhões de reais. O espaço vai atender cerca de 1.400 alunos. E olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer apresentar e votar o texto do projeto de lei da dívida dos estados já na próxima semana. O projeto será levado direto para o plenário, mas a análise da Câmara deve ficar para depois do recesso parlamentar. A dívida dos estados é um assunto que vem sendo debatido com mais intensidade nas últimas semanas. A ideia é deixar tudo encaminhado para que a Câmara possa fazer o debate logo após a volta do recesso parlamentar em agosto. A proposta é vista como a linha de partida das negociações. Apesar da busca pelo consenso, parlamentares já contam com eventuais alterações durante a tramitação. O Estado quer realizar a redução em no mínimo 20% da dívida apurada por meio de ativos e pode ter taxa de juros da inflação oficial, medida pelo IPCA, acrescido de 2% ao ano no aditivo contractual. A parte que exceder a inflação nos juros pode ser revertida integralmente para o investimento no próprio Estado em infraestrutura, segurança pública, educação, prevenção e combate a calamidades derivadas de eventos climáticos ou no ensino técnico. A destinação para cada uma dessas categorias depende do quanto os estados já aplicam em cada uma delas, segundo o obrigado por lei. Se um estado já atinge o máximo para a educação, por exemplo, o recurso pode ser enviado para uma área onde o limite obrigatório ainda não foi cumprido. E olha só, o endividamento dos brasileiros se manteve estável em junho. Apesar disso, cerca de 20% das pessoas ainda possuem mais da metade do salário, olha só, comprometido com dívidas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que em junho 78,8% dos brasileiros estavam endividados. O número que se manteve estável em relação ao mês de maio após 3 meses de alta. O levantamento aponta a estabilização da demanda por crédito pelas famílias, o que demonstra mais cautela para não acumular dívidas. A pesquisa também mostrou uma redução de 0,6 ponto percentual entre as famílias brasileiras que se consideram muito endividadas, que chegou a 17,2%. Já as que se consideram pouco endividadas aumentou para 33,7%, alta 0,6 ponto percentual. E o grupo de famílias que não terão condições de pagar dívidas manteve nos mesmos 12% do mês anterior. O percentual de famílias com dívidas em atraso registrou aumento de 0,2 ponto percentual, 28,2% em junho, comparado com maio deste ano. Quando a análise é sobre famílias com dívidas em atraso por mais de 90 dias, o aumento foi de 0,3 ponto percentual, o que corresponde a 47,6% do total de endividados no mês. O cartão de crédito é o principal meio de endividamento dos brasileiros, representando 86,4%, o que significa uma queda de meio ponto percentual em relação a maio. E o governo federal fez um acordo com os produtores e a indústria do arroz para monitorar o abastecimento e os preços do grão no Brasil. Além disso, também lançou um programa para incentivar a produção do produto entre agricultores familiares. O acordo com o setor produtivo de arroz foi fechado entre ministros do governo e a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Agricultores e indústrias se comprometeram em manter uma oferta regular de arroz e preços justos até chegar ao consumidor. Também prometeram a manutenção de estoques nos centros consumidores que favoreçam o abastecimento em regiões mais vulneráveis. Em contrapartida, o governo não deve realizar leilões para importar o grão, embora a medida provisória que autoriza a operação ainda esteja vigente até setembro. Na reunião, ficou decidido que a Câmara Setorial do Arroz vai criar um grupo de trabalho para monitorar o comportamento do mercado do grão com a participação da CONAB. Semanalmente, a CONAB deve fazer um levantamento de preços e onde for identificada a alta de preços do produto, o setor de produção e a indústria vão abastecer os locais com um produto com preços menores. O governo federal também lançou o programa Arroz da Gente. Essa é uma das ações do Plano Safra deste ano.
a principal política de financiamento público da agropecuária. Segundo o governo, a medida contará com crédito a juros menores, acompanhamento técnico, garantia de comercialização, além da facilitação de acesso a pequenas máquinas. E uma notícia muito triste agora. Pelo menos 10 pessoas morreram em um grave acidente com um ônibus em Itapetininga, no interior de São Paulo. Um menino de 2 anos perdeu 8 parentes, incluindo a mãe dele. O acidente aconteceu nesta madrugada, na rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, localizado a 390 quilômetros da capital paulista. O ônibus da empresa Onix Turismo colidiu com um pilar de sustentação. O motorista não se feriu. Ele, que trabalha na empresa há mais de 20 anos, relatou que o ônibus apresentou um problema mecânico que travou a direção e que perdeu o controle do veículo. Além do motorista, estavam a bordo 51 passageiros. Segundo a Defesa Civil, quase todos os passageiros ficaram feridos e foram levados a hospitais de Itapetininga e Sorocaba. Um menino de 2 anos perdeu a mãe e mais 7 parentes no acidente. 4 tios, um casal de bisavós e um primo de 7 anos. A criança foi internada em um hospital de Sorocaba, com escoriações no rosto, com ralados pelo corpo e um machucado grande no pé esquerdo. E um tio da criança também está internado no mesmo hospital, a cerca de 80 quilômetros do local do acidente. O pai da criança foi levado para outro centro médico, sofrendo um trauma na região das pernas. A Onix, empresa de turismo responsável pela locação do ônibus, informou que a família de vítimas fretava o veículo anualmente para esta viagem. A maioria dos ocupantes do ônibus moravam no bairro de Palmeirinha, que fica nos limites de Itapeva. A via ficou parcialmente bloqueada. E veja a seguir, pesquisa mostra quais são as maiores torcidas do Brasil nas redes sociais. E ainda, amanhã tem encontro dos jovens do Sunset for Jesus. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é o Fernando Jesus.
Boa noite, Fernando Jesus. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30 mais uma vez. E, aliás, nesse fim de semana tem Campeonato Brasileiro, não é mesmo? É isso mesmo. Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos assistem. O Campeonato Brasileiro continua fervendo e com muitas mudanças, principalmente na parte de baixo da tabela. No sábado temos 2 jogos. O Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã às 20 horas, buscando manter a liderança. E no mesmo horário, o São Paulo recebe o RB Bragantino lá no Morumbi. No domingo temos 3 jogos às 16 horas. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians no Mineirão, o Fortaleza recebe o Fluminense no Castelão e o Juventude enfrenta o Grêmio lá no estádio Alfredo Jaconi. Às 18 horas, o Internacional enfrenta o Vasco, voltando novamente ao seu estádio, o Beira-Rio. Às 18h30 acontecerão 3 jogos. O Vitória enfrenta o Criciúma no Barradão, o Palmeiras enfrenta o Bahia no Allianz Parque e o Atlético Goianiense recebe o Atlético Paranaense no Antônio Ascioli. E fechando a 15ª rodada, o Botafogo recebe o Atlético Mineiro no Newton Santos. E a gente lembra também, Kleber, que a seleção brasileira entra em campo às 22 horas da manhã contra o Uruguai. E o técnico Dorival Júnior já adiantou uma mudança. O atacante Endrick será titular no lugar de Vini Júnior, que está suspenso por cartão amarelo. Legal, e foi divulgado também, né, Fernando, o ranking das maiores torcidas na internet. Conta pra gente. Exatamente, o levantamento foi divulgado nessa semana e selecionou as 15 maiores torcidas das redes sociais. Vamos conferir. O Ibope Repucon realizou um novo levantamento das 15 maiores torcidas das redes sociais. Em primeiro vem o Flamengo com 58.900.000 torcedores. Na segunda posição vem o Corinthians com 36.800.000. Na terceira colocação vem o São Paulo com 22.200.000 torcedores. Com 21.400.000 torcedores vem o Palmeiras em quarto lugar. Com 13.800.000 vem a torcida santista. O Vasco aparece na sexta colocação com 13.200.000 torcedores. E logo atrás vem o Grêmio com 11.900.000 torcedores. O Atlético Mineiro aparece em oitavo com 11.200.000. Já o seu rival Cruzeiro vem logo depois com pouco mais de 10 milhões de torcedores. Com 9.100.000 vem a torcida do Fluminense, que está na 10ª posição. Na 11ª vem o Inter com 7.800.000 torcedores. Logo atrás, com 6.100.000 torcedores, está a torcida da Chapecoense. Na 13ª posição vem o vice-líder do Brasileirão, o Botafogo, com 5.700.000 torcedores. Em 14º vem o Sport de Recife, com 5.200.000. E para fechar o ranking, vem o Bahia de Rogério Ceni, com 5 milhões de torcedores. Olha, Fernando, tem também esse campeonato à parte, né? Que é o campeonato dos likes, não é, Fernando? Exatamente, está sendo cada vez mais disputado. Bom, eu fico por aqui, Kleber, volto com você no estúdio. Grande abraço. Tá certo, Fernando. Grande abraço, ótimo fim de semana para você e até segunda. Até. Bom, olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o líder trabalhista Keir Starmer assumiu, né, nesta sexta-feira oficialmente o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O antecessor Rishi Sunak renunciou após a derrota dos conservadores nas eleições legislativas. O líder trabalhista britânico Keir Starmer foi oficialmente nomeado primeiro-ministro pelo rei Charles III nesta sexta-feira, após a vitória esmagadora do seu partido nas eleições legislativas. Starmer e os trabalhistas conquistaram 412 das 650 cadeiras na Câmara dos Comuns, segundo os últimos resultados de sexta-feira, muito acima do limite de 326, para obter a maioria absoluta e poder governar sem a necessidade de coalizões. Os conservadores do agora ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, de 44 anos, obtiveram 121 cadeiras frente às 365 de 5 anos atrás com Boris Johnson. Esse é o número mais baixo desde a fundação do partido em 1834. We will carry the responsibility of your trust
Se você votou nos trabalhistas ontem, vou carregar a responsabilidade da sua confiança enquanto reconstruímos nosso país. Mas se você votou nos trabalhistas ou não, principalmente se não, digo a você diretamente, meu governo vai servir você. A política pode ser uma força para o bem. Vamos mostrar isso. Mudamos o Partido Trabalhista, voltamos ele ao serviço e é assim que vamos governar. O país em primeiro, o partido em segundo. Starmer dará seus primeiros passos no cenário internacional em uma cúpula da OTAN na semana que vem em Washington. O partido de extrema-direita Reform UK, do polêmico Nigel Farage, um dos grandes incentivadores do Brexit, teria uma entrada significativamente maior do que o esperado no parlamento, com 4 assentos até o momento. Rishi Sunak deixa o cargo menos de 2 anos depois de ter sido nomeado primeiro-ministro em outubro de 2022, quando assumiu após um desastroso mandato a nível econômico de apenas 49 dias de Liz Truss. Ela havia substituído Boris Johnson, envolvido no escândalo das festas em sua residência oficial durante a pandemia de Covid-19. O Partido Conservador, com lutas internas e afundado em uma profunda crise, estava no poder desde maio de 2010, primeiro com David Cameron como primeiro-ministro, seguido por Theresa May e depois Johnson. E sexta-feira é dia de dica do fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E olha só, a dica de hoje tem um convidado muito especial, o pastor Alan Costa. Olha só, pastor, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Eu vou explicar o motivo do pastor estar aqui no estúdio com a gente. É que amanhã acontece o culto Sunset for Jesus, na Igreja Internacional da Graça de Deus, que é voltado para os jovens. Então, pastor, mais uma vez, boa noite. Eu quero que você conte para a gente a proposta desse evento, por favor. Muito boa noite, Kleber, e a todos que estão acompanhando essa programação. A proposta do Sunset for Jesus é que o jovem ele possa ter um encontro com Deus, o jovem possa vir para adorar ao Senhor e ali louvar e ter realmente um encontro com Ele para que a vida dele possa ser transformada. A partir do momento em que o culto começa e o louvor ele começa, a vida dessa pessoa começa a ser tocada pelo Senhor, começa a ser ministrada pelo Senhor e a partir dali Deus ele começa a, destrinchar, a mostrar essa realidade, aquilo que Ele quer fazer na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ali tem cura, ali tem libertação, ali tem transformação. Se você quer viver esse encontro com Deus, se você quer receber, da alegria do Senhor, daquilo que Deus ele pode proporcionar sobre a sua vida, esse é o culto que pode transformar a sua história. Amanhã, às 4h05 da tarde, nós iremos iniciar esse culto. É um culto especial, onde tem uma palavra revelada, onde o Espírito Santo vai direcionar a sua vida e a partir desse culto, a sua vida não mais será a mesma, porque eu creio o Senhor vai transformar tudo que há de ser transformado em sua vida no nome de Jesus. E pastor, nosso jornal é muito assistido pelas famílias e a gente conversava aqui fora do ar que essa idade, essa fase da vida é um ministério muito difícil, já que o mundo oferece muitas ilusões, muitas fontes de prazer que muitas vezes não acabam bem. Então, eu queria que você falasse também do trabalho desse ministério, como ele resgata e protege os jovens. Eu tenho certeza que, além de jovens, pais estão nos assistindo agora. É verdade, a gente comentava aqui que, querendo ou não, lá fora essa pessoa ela vai ter uma alegria momentânea, um prazer momentâneo, mas o que a igreja está oferecendo através dessa reunião do Sunset for Jesus é que essa alegria não seja apenas uma alegria momentânea, mas seja uma alegria duradoura, porque o Espírito Santo é a alegria que nós precisamos. Mas o jovem em si precisa entender que ele está se formando, ele está recebendo ali uma direção lá fora ou dentro da igreja. O que muda é que aquilo que ele recebe dentro da igreja é algo que vai dar a ele uma qualidade de vida muito melhor. É algo que vai trabalhar o coração dele, é algo que vai ministrar sobre ele e fazer ele entender, que não há um caminho melhor, um caminho diferente a ser seguido. O caminho é o Senhor Jesus e é isso que nós estamos mostrando aqui numa linguagem mais jovem, numa linguagem onde há um discipulado a ser seguido, onde essa pessoa vai conseguir ter um encontro com o Senhor e assim ela vai conseguir ter o êxito que ela espera em tudo aquilo que ela for fazer.
Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o pastor Alan Costa. Pastor, muito obrigado pela sua participação e parabéns por esse belo trabalho. Muito obrigado pelo convite e por tudo aquilo que vocês têm proporcionado a nós em termos também de oportunidade. Grande abraço. Obrigado. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado demais pela sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até segunda.